Olá, caríssimos irmãos, eu sou o Leandro Cajado e você está no canal Ascese Catequese. Vamos para mais uma aula e hoje a gente começa a tratar do sétimo mandamento. O sétimo mandamento tem muitos detalhes, ele é muito rico. Ele vai tratar da questão do roubo, mas ele não trata só do roubo. Hoje nós vamos falar disso, hoje nós vamos falar do roubo, nós vamos falar do que diz efetivamente o sétimo mandamento nessa questão do não roubar. Mas não se atenha apenas a isso, porque ela vai tratar da relação de trabalho, ela vai tratar do meio ambiente, ou, como também podemos chamar, não é natureza, a criação. E nós vamos tratar dessa questão mais para frente, tá? Isso não é tudo hoje, não é tudo nessa aula, lógico. E nós vamos falar sobre algumas questões econômicas. E nós vamos fazer a grande pergunta que não sai da cabeça das pessoas católicas. Posso ser rico, Leandro? A gente vai responder. Eu posso até adiantar, você pode ser o que você quiser, o duro é você conseguir, né? Então vai atrás. Porque muita gente quer ser rico, agora pagar o preço é uma outra coisa, é um outro detalhe que está envolvido no tema de hoje, entende? Porque como a gente vai falar de trabalho, a gente vai falar do roubo, a gente vai falar de dinheiro, a gente acaba tendendo, né, a um problema, a um pecado capital que está muito atrelado às nossas vidas. E como semanas anteriores, nas últimas aulas, nós tratamos das ideologias. Eu acho que não é difícil você perceber que as ideologias têm como o seu combustível. Quer dizer que todas as pessoas que adotam uma ideologia pode ser que elas sejam verdadeiramente invejosas. Mas eu tenho que dizer que você, mesmo que você não tenha adotado ou não defenda nenhuma ideologia, você possui também dentro de você, pode ser que você não tenha tornado isso um estilo de vida. O que é muito provável que tenha ocorrido com alguém que adota uma ideologia para si. E isso desde as ideologias, essas ideologias mais velhas, né, que deram toda a projeção, quanto estas atuais, da qual a pessoa diz defender um grupo que está sofrendo e tudo mais, ela tem como princípio a inveja, né? Isto não foi dito nos encontros anteriores, porque os encontros anteriores eu estou seguindo o catecismo. E esta é uma percepção que a gente tem, né, ao observar como é que uma ideologia vai se fazer. O que vai acontecer? Você tem e eu não tenho. Só que simplesmente eu considerar isto e dizer, tá errado porque você tem e eu não tenho. Eu preciso criar toda uma história, eu preciso compor toda uma narrativa, eu preciso construir toda uma história. Então eu preciso de conceitos históricos, né? Eu preciso de uma base científica, eu preciso dizer que, né, o mundo está contra esse tipo de pessoa que eu sou, ou que passam por uma dificuldade igual à minha, e os outros, né, que não passam por isso são os privilegiados da história. Então a história precisa agora contar de modo invertido, de modo que agora precisamos contar sempre a história desse que sofre. Aí você vai falar, mas poxa, Leandro, a igreja sempre vai em apoio, em caridade, não apenas uma caridade financeira, mas às vezes uma caridade afetiva, até, né, financeira, de um apoio psicológico. A igreja vai atrás disso, né? Jesus foi àqueles que sofrem. Exatamente. Não existe um erro
em ir a quem sofre. Não existe erro nenhum em ajudar o pobre. Não existe erro em ajudar quem sofre, em quem tem alguma diferença em relação à sua e que ele possui verdadeiramente, fisicamente, na realidade, uma necessidade. Não está errado trabalhar com a sociedade pelo respeito a todas as pessoas, indiferente de quem seja ela, sejam diferenças de países, diferenças de tamanho, e aí seja físico, seja de peso, diferenças de cor, veja, diferenças físicas no sentido da qualidade de um e de outro, ao qual um terá mais dificuldades em razão, em decorrência ou de uma doença ou de uma deficiência. Todos esses precisam ser respeitados não apenas segundo a lei, né? Porque o próprio Cristo, a própria igreja, a partir de Cristo, nos ensina a ir a quem sofre. Isto é uma verdade, entende? Só que o problema não é esse. O problema não é ir a quem sofre. O problema não é ajudar a quem sofre. O problema não é estabelecer, inclusive, bases e leis a quem realmente tem uma necessidade. Não há problema nenhum nisso. Não há problema, inclusive, por conta de necessidades que surgem conforme o tempo e vai se percebendo, até pela qualidade tecnológica que nós temos, né, e até de um certo conforto que esta sociedade possui, de que certos grupos não têm, às vezes, a mesma qualidade de conforto e possuem necessidades, às vezes, maiores do que muitos que têm este conforto, né? Então, quando se fala, por exemplo, de certa acessibilidade para as pessoas poderem entrar num local, ou da qualidade que deve ser dada para que todos possam participar da melhor maneira possível, seja de um evento, um espetáculo, de qualquer coisa, e hoje até para poder entrar na igreja. Então se dá o acesso, se dá a condição, se dá a possibilidade de que todos possam estar no local, né? Porque participar depende do querer de cada um, né? Você pode colocar todo mundo dentro da igreja, nem todo mundo participa da missa como deveria. Bom, e aí depende muito de como você se comporta, né? Mas pelo menos a possibilidade, a condição, a qualidade, a disponibilidade que deve ser dada para que todos possam participar, isso está correto. Assim como o trabalho para que todos possam ser respeitados. Vejam, todas essas discussões elas acontecem em mídia, né? Acontecem no geral, só que elas não ocorrem na linha do que eu estou dizendo aqui. Inclusive, como eu já falei também do Estado laico, e eu como católico vou dizer isso, não cabe a nós, ainda que nós creiamos verdadeiramente que existe uma única igreja, porque há um único Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, e que este Deus que veio, se fez carne, habitou entre nós, né, e a igreja dele é a Igreja Católica, não nos cabe o desrespeito, a agressão, né, e qualquer outro tipo de situação com os outros, né? Eles também não podem nos impedir de dizer que nós não acreditamos no deles e que talvez, baseado no engano de alguns, às vezes o anjo do mal, o demônio, trabalha ali, né? Mas nós estamos dizendo para os católicos, né? E estamos chamando os outros à conversão. E não há nenhum desrespeito nisso. Por quê? Porque as pessoas podem discutir e discordar, visto que eles também, e todas as outras religiões também, quando falam da Igreja Católica, usam questões históricas ou até suas divergências por acreditar numa outra divindade, né? Desmerecem ou desfazem dizendo que na Igreja Católica não está a tal verdade ao qual diz a Igreja alegar. Então não há desrespeito nisso, né? Por quê? Porque no dia a dia, quando você vai trabalhar, quando você vai estudar e você encontra pessoas de outras religiões, você não as desrespeita, você não desfaz delas e você dá permissão que elas tenham esta liberdade de, né, de se apresentarem. Não tem como, né? Por mais que
deveria-se trabalhar pela verdade, por mais que diante da verdade a mentira não deveria ter a liberdade de se pronunciar, nós não estamos neste momento num país e numa cultura verdadeiramente cristã, ao qual, né, aqueles que nos governam, a elite ao qual as ideias circulam, não são católicas. Então nós não temos condição de estabelecer uma cristandade hoje sob a sociedade. Então o mínimo que tem que ter é, bom, nós estamos aqui, então todo mundo se respeita, ninguém se agride, ninguém toma o lugar de ninguém e permite que, por exemplo, no caso, a igreja possa se pronunciar, dizer o que pensa, e o outro, né, se não houve nenhuma agressão física, nada demais, não se deve barrar, né? Como já tentaram barrar alguns padres que lançaram livros para católicos e tentou-se proibir. Né? Então esse é o tipo de proibição que não deve ocorrer, visto que não são poucas as bandas, né, de vários estilos, cantores pop, né, e outros que, quando vão fazer suas críticas sociais, se apresentam como inimigos da igreja. Então, assim, os exemplos são inúmeros. Bandas e cantores e cantoras e quando não, a gente acaba vendo, né, manifestações ditas culturais em diversos locais, né, até no carnaval, onde o pessoal às vezes faz, até parece que está fazendo, né, não tem como afirmar, mas a impressão que dá às vezes parece estar fazendo um louvor a Satanás. Não porque adotam a religião, mas porque ao fazer a crítica à igreja colocam o demônio como se fosse um negócio legal, bonito, tal e tudo mais, né? E desfazem do Cristo, da igreja e de todas as coisas sagradas, né? Quando faz isso e está consciente, ele está cometendo um pecado contra o primeiro mandamento e contra o segundo também, né? Tomando o nome de Deus em vão. Ele precisa ser avisado que ele está fazendo isso, que ele está num risco. Então, na verdade, tudo que eu estou dizendo aqui, estou trazendo questões que são discutidas pela sociedade e que a gente fala, não, estão na realidade. Todas essas questões relacionadas a respeito, relacionadas a dinheiro, ao pobre, ao rico e tudo mais, elas existem. Mas elas estão sendo debatidas a partir do princípio que eu falei lá no começo. Se pega um recorte histórico ou se diz que a história só pode ser analisada desta maneira. Bom, só pode ser analisada a partir da luta de classes. Então, quando você faz esta determinação e ela vira o modo de se interpretar tudo o que acontece, e eu estou dizendo luta de classes, né, rico e pobre, você pode pegar isto e colocar para qualquer tipo de discussão que exista hoje, né? Comece a analisar a história a partir de luta de raça. Comece a analisar a história a partir de lutas masculino e feminino. Comece a fazer a partir de das questões sexuais, dos desejos de cada um. Você terá, né, se você começa a olhar o mundo a partir destas vertentes, você terá aí o estabelecimento de ideologias que partem não da realidade. Não é da realidade. Quando eu falei de guerras de homens e mulheres, e nós já tratamos isso em aulas anteriores, você sabe agora, você já sabe por conta de aulas anteriores, que eu tratei disso falando, por exemplo, de grupos feministas e de grupos atuais masculinos que começam a debater por conta de leis que estariam favorecendo mais as mulheres do que os homens. E as mulheres se dizendo, não, olha, nós sempre sofremos opressão, e aí começa toda a condução histórica dos dois grupos. Preste atenção, os dois grupos acabam fazendo esta condução histórica, então só olham por esta faceta. Todo mundo sofreu, olha como todos os homens sofrem. Então aí ele pega recorte, explode de vídeo de homem que se ferrou na mão de alguma mulher, né? E aí o cara foi doado, e a outra que
na verdade o cara era padrasto e ela pediu, né, até pensão pro padrasto. Já tinha a pensão do pai, mas pediu do padrasto também. Olha, eu com dificuldade de falar padrasto. Do padrasto também, porque houve uma relação afetiva, então ela também precisa pedir a pensão para esse e para aquele. Mas peraí, a criança também vai ter uma semana com o padrasto? E aí várias situações, né? Então eles colocam, e aí todos os homens sofrem hoje nas mãos das mulheres. Assim como as mulheres começam a pegar um contexto histórico e todas as mulheres sofrem na mão dos homens. Nenhum homem presta, só as mulheres, coitadinhas. A vida não é assim, gente. Tem casais que se relacionam super bem. Tem mulheres que são maravilhosas, sensacionais, trabalhadoras, prudentes, fiéis, cristãs, ou até não cristãs, mas muito educadas, muito corretas, né? E homens decentes, corretos, valorosos, virtuosos. Tem ou não tem? Você não conhece? Você só conhece gente que não presta? Que mundo você vive? Então, esta bolha criada, ela é uma narrativa, porque ela não compõe toda a história, assim como luta de classes não compõe toda a história. Todas as guerras do mundo foram luta de classes? Não. Até porque, por exemplo, se você pega, quem é o primeiro a falar da questão da luta de classes? Foi o Karl Marx. E o Karl Marx já previa uma guerra pan-europeia que iria acontecer, porque a Europa já estava em ebulição ali em 1940, depois de 1948 e tudo mais. 1848, desculpa. 1848 e tudo mais, toda aquela confusão pós-revolução industrial, né? Já tinha tido a Revolução Francesa, o negócio estava fervendo. Ele já previa isso, mas ele previa, assim como ele entendia que todas as guerras eram uma guerra de classes, de que desta vez a guerra seria diferente, seriam os proletários contra, né, a classe burguesa. E não foi isso que ocorreu. O que ocorreu foi país contra país. Primeira Guerra Mundial, aliás, que foi muito mais, né, o que se diz, né, eu vou aqui agora baseado no que eu escutei, né, de aulas sobre a Primeira Guerra Mundial e algumas pessoas que falam que ela foi muito, muito sanguinolenta, talvez até pior do que a Segunda Guerra Mundial em alguns pontos, né, não teve bomba atômica, mas a quantidade de gente morta foi realmente muito grande. Então veja, não ocorreu, não foi isto. E não é isto que ocorre. Então, qual é o grande problema desses tipos de posicionamentos? Que eles são todos de linha invejosa. Você tem algo que eu não tenho, então eu crio uma narrativa ou eu começo a observar o mundo de um modo diferente do que as pessoas estão olhando, para alegar de que eu participo de uma minoria. E esta é uma minoria sofredora e sempre sofreu, então eu preciso pegar contextos históricos para dizer que nunca foi respeitado e tudo mais. E como eu disse, existe isso na realidade. Tem gente respeitada sim, por razões e condições de deficiência, de doença, de raça, de país. Existem esses desrespeitos. Mas eu pego isto, elevo a enésima potência e coloco todo mundo, até quem é respeitado, num grupo. Então eu preciso dizer para essas pessoas, vamos nos unir todos. Por quê? Porque nós não somos respeitados em nada. E nós precisamos pedir direitos, e mais direitos, e mais direitos. E se, assim que nós conseguirmos o tal do respeito, a gente pede mais. Então qual vai ser o grande problema? O problema é que você deixa de ter um grupo que estava, segundo esses ideólogos, num sofrimento, e ele se torna a raça superior que tem que ser adorada e idolatrada por todos. Então, você cai nesse problema. É a inveja conduzindo, sim. No caso do sétimo mandamento, para irmos além, né, porque o número 512 é do sétimo mandamento, se você não sabia, tá? Nós temos um problema. Número 512, para quem não viu, tem um vídeo que eu trato, né, para poder explicar os problemas. Quando a gente fala de roubo, e hoje isso está muito em voga, então você vai entender ainda mais essa questão de como é que as historinhas começam a ser compostas.
Nós temos uma cultura no país que já tinha sido percebida por um filósofo brasileiro. Eu acho que ele é de descendência portuguesa, mas ele é brasileiro, chamado Mário Ferreira dos Santos. Ele escreveu um livro na década de final de 40, 50, não lembro, eu não sei agora porque eu não tenho mais o livro aqui, dei para um amigo, dei para um amigo não, pegou emprestado para ler, não devolveu, aí depois ele comprou um outro livro para mim. Não foi o mesmo, que o nome do livro é Invasão Vertical dos Bárbaros. Esse livro é vendido, eu acho que é pela Realizações. E o que diz esse livro? Qual que é o tema que ele trata? Ele trata de que nós estamos sofrendo não mais um ataque onde os bárbaros, e aí ele pega o ataque dos bárbaros, né, ao Ocidente, no Ocidente, e aí ele faz essa semelhança, né, por causa da cultura bárbara, que reduziria a qualidade, né, inclusive intelectual, toda a qualidade que o Ocidente estava crescendo, se expandindo, o cristianismo e tudo mais. Ele traz para a nossa sociedade e fala: nós estamos agora sofrendo uma invasão vertical, de cima para baixo, ou de baixo para cima, podemos dizer. E o que ele quer dizer com isso? Qual que é a tese, qual que é a ideia central do livro? A ideia central do livro é que todo esse tipo de pensamento, de mentalidade, está invadindo a sociedade, se apresentando como uma nova realidade, como um novo bem. Dentre elas, uma das partes mais interessantes, ao menos para mim, é quando ele trata de como a cultura, na época, já tratava a ideia do bandido como um mocinho. Mas é lógico que na década de 50, final de 40, começo de 50, anos 60, você não tinha ideias como desmilitarização da polícia, ideias como sei lá, tem tanta bobagem que a gente escuta hoje em dia, ou vamos punir o policial, né, porque ele atirou em jovens, né, como se esses jovens fossem todos bonzinhos, né, certinhos e super legais. Mas ele já percebia, pela forma como a cultura na época já exaltava alguns artistas em alguns filmes e que apareciam como modelos para a juventude. No caso, ele menciona James Dean, né? James Dean hoje, né? Uma pessoa vestida como James Dean hoje, quer dizer, com aquela jaqueta preta, a calça, o tênis, né, a camisa branca, e é um cara comportadíssimo. né? Então, coisas que ele está mencionando, já percebendo que existia uma cultura para um certo modelo de comportamento que já não estava de acordo, né, com o que a sociedade vivia, mas já estava se pregando um romper da sociedade, quebrar padrões, né, quebrar a educação, ter um outro tipo de postura, então apresentar, né, a partir daí já não mais a beleza de uma pessoa mais velha, consequentemente mais sábia. Não. Você corta essa ideia de que o velho é mais sábio, você passa a exaltar o jovem como agora o protagonista da sociedade. Então, é lógico que isso não veio só em filmes. Eu peguei porque no livro está muito bem falado lá do James Dean, mas não só nos filmes, mas na música. E aí você vai ter, e isso, se você procurar na história da música, por exemplo, você vai ver que o comportamento de diversos cantores, que todo mundo gosta, eu gosto, eu sei, né, mas que começam a causar uma alteração no comportamento da sociedade como um todo. Então, a ideia do sábio mais velho vai sendo substituída pelo jovem. Então é legal ser jovem, não é legal ser velho.
Não é legal envelhecer. Não é legal esta foto sóbria, né? Você vai ver fotos das pessoas mais velhas, se você jovem estiver me assistindo, né? Mas você vê de pessoas mais velhas, então já não é da minha época, porque eu não sou um idoso, ainda que algumas pessoas digam que eu tenho jeito de idoso, apesar de eu não estar ainda na fase dos idosos. Você vai ver que muitas das fotos das pessoas, elas estão lá, tá o marido e a mulher, tá o marido, a mulher e os filhos, tá o marido, a mulher e tá a família inteira lá, vó, vô, todo mundo, tal, jovens, crianças, todo mundo tá muito sério. Eles tiram a foto sem sorrir. Nossa, é porque todo mundo tava chateado? É porque todo mundo tava triste? Não, é porque nas fotos ou nos quadros, quando ainda se pintava, você tinha que demonstrar uma certa sobriedade, uma certa seriedade, uma firmeza, né? Gente, eu não estou fazendo aqui um juízo às suas fotos, tá? Todo mundo sabe, a gente tira foto sorrindo hoje, é natural. Mas isto também demonstra uma alteração da sociedade. Eu tô contando tudo isso para você entender, né, como é que a inveja conduziu. Né? Nossa, tudo isso, então quer dizer que a gente tem que voltar a tirar foto sisudo? Não, não precisa, não é isso. É só para você entender como é que a coisa se fez. Assim como se você vê amanhã um filme antigo de James Dean, você não precisa jogar fora. É para que você compreenda a mudança da sociedade. Como nós deixamos este negócio do velho sábio para sermos todos jovenzinhos bonitões. Todo mundo precisa ser jovem, todo mundo precisa estar bonito, todo mundo precisa estar no shape, todo mundo precisa, né, estar maravilhoso. Então, daí, as coisas começam daí. Eu estou mencionando muito do que está. É lógico que o que eu estou falando aqui não é nada perto do que você vê no livro A Invasão Vertical dos Bárbaros, do Mário Ferreira dos Santos. E disto, você tem estas narrativas ideológicas que também conduziram a sociedade. Quando eu falei também do Sexto Mandamento, mencionei que nessa época da década de 50, principalmente com o Herberto Marcuse, mas não só o Marcuse, você tem outros autores, como o Max Horkheimer e o Theodor Adorno, quando escrevem sobre a sociedade americana no livro A Autoridade, a Personalidade Autoritária. Esses livros existem, estão em português no Brasil. A Personalidade Autoritária, ela é vendida por uma universidade, então ele é um livro um pouco mais caro, até porque não é um escrito fácil. Mas esses escritos, diferente de Eros da Civilização, do Marcuse, eles são acadêmicos, eles não são leitura facinha, não é coisinha fácil para você ler. Eles fazem alguma crítica que tem a ver, aquilo que eu sempre digo, aquilo que eu já disse e volto a dizer. Eles não tratam de mentiras completas, não, pode ser que nas conclusões o cara começa a pôr seus pontos de vista, a maquiar aqui, a modificar ali, mas ele pode estar tratando de problemas da sociedade atual. Né? Lembre-se sempre, uma mentira não tem como ser uma mentira 100% mentira, senão ela fica completamente falsa e todo mundo percebe na hora. Né? Hoje, em tempos onde o pessoal fica falando de notícia falsa e tudo mais, qual que é a grande dificuldade de você saber se é notícia ou se alguém está falando verdade ou mentira? É porque tem elementos de verdade naquilo que a pessoa está dizendo. Então, a pessoa erra na conclusão, mas ela errou no princípio, ela errou num outro ponto. O que ela está trazendo que não é verdadeiro ali e que você pode discutir? Entende? Então, é aí onde você começa a entender o que a coisa está fazendo, né? Para onde a coisa está indo. Pois bem, dito tudo isto, né, e trazendo todas essas influências ideológicas, né, que eu falei agora aí dos anos 50, 60, que vão ganhar força e são, né, essas teses
acadêmicas vão ser a mola propulsora para 1968, o ano que não acabou, que é o ano das revoluções estudantis, feministas, sexistas e tudo mais, é daí que a sociedade vai se compor. Então, estas revoluções, elas possuem um substrato invejoso. Existe ali uma tristeza, né? Se você não sabia, aqui no canal eu já dei um geralzão sobre algumas coisas, mas nunca aprofundei. Pretendo futuramente falar mais das virtudes e falar mais também dos pecados capitais. Futuramente, tá bom? A inveja também pode não estar relacionada em algumas listas, né? Quem já viu um vídeo meu aqui no canal, tem um vídeo meu que eu trato, né, da origem, como é que começou essa ideia dos 7 pecados capitais, né, de quem veio, de quem vai, né, quem começa falando, que aí era 8, depois vai para 7, depois vai para 9, e termina 7, com São Gregório. E a inveja não estava lá, estava a tristeza. A inveja é um tipo de tristeza, porque ela está baseada numa falta, ela está baseada numa não conquista, ela está baseada no não ter. Então, o 7º e o 10º mandamento estão lidando exatamente com isso: não cobiçar coisas alheias e não roubar. E é a partir daí, desta fase, para que eu possa roubar ou tomar do outro sem que ele perceba, e aí nós não estamos falando só de coisa física, certo? Para que eu possa cobiçar o do outro, mas sendo validado e tornando virtuoso o fato de eu não ter e o outro ter, eu preciso criar uma história. E esta história é composta e com várias pessoas concordando que eu sofro um tipo de coisa, eu posso atropelar o outro e dizer que ele que é o desrespeitador. E dizer que ele é que está fazendo um mal para a sociedade. E então nós chegamos naquilo que eu disse, de pessoas hoje defenderem um jovem de 15 anos de roubar o celular de alguém por alguma razão pessoal, para tomar alguma coisa, para beber alguma coisa, né? E que, né, é inaceitável que alguém se defenda de um assalto. Então, eu começo a dizer que não há problema nenhum em tomar a terra do outro, que muitas vezes é produtivo, mas que, como é ele e eu não tenho, eu posso possuir e invadir a terra. Eu posso invadir o território do outro porque o outro já tem e eu não tenho. Então eu tenho que montar um grupo de pessoas que não têm casa ou que não têm terra, né? Pessoas sem terra e que nós não temos. Então nós temos que agredir aqueles que têm, porque se eles têm, eles roubaram, não nós. Então, se nós roubarmos dele, nós estaremos certos. E eles estão errados porque eles têm. Simplesmente por isso. Porque aí, o que eu faço? Para poder caber a narrativa, eu tenho que homogeneizar e dizer que todo produtor, todo empresário não presta, todas as pessoas que têm dinheiro são sem vergonhas, a classe média é odiosa, e então, como elas não prestam, elas têm que ser retiradas de onde elas estão, porque elas são a elite. Então, todo aquele que tem dinheiro, todo aquele que tem algum poder, ele não presta. Nenhum empresário vale nada, nenhum produtor de terra vale nada, nenhuma pessoa da classe média vale nada, porque o que eles produzem? Nada. Quem produz é o trabalhador, quem produz é aquele que está ali, né, todo dia, de sol a sol, produzindo, enquanto o fazendeiro, o que ele é? Ele só tem a terra. Quem produz é aquele que está ali, o boia fria. Eu nem sei se usa esse termo boia fria, mas só para ficar claro, né? Esse aí é o que sofre. E eu desconsidero. Recentemente, alguns jogadores de futebol na Copa do Mundo, que foi no
Catar foram num famoso restaurante. Você já deve ter visto que tem lá o chefe, e ele, quando ele coloca o sal na carne, ele faz assim. Põe lá na carne. É muito engraçado, né? Eles foram comer e comeram filés banhados a ouro. Sim, ouro, era ouro, tá? Isso gerou críticas de vários lados. Pra quê? Desnecessário, pessoas passando fome, então, mas vamos lá. Esses homens que hoje estavam comendo lá carne banhada a ouro, eles foram jovenzinhos que moravam em locais pobres daqui do Brasil e trabalharam bastante, né? Ainda que você ache que futebol é uma diversão, para você é uma diversão, para eles é um negócio, foi um grande trabalho de muitas décadas. Primeiro de preparação da base, né? Você não sabe quantas vezes pai e mãe teve que bancar. Depois, quantos treinos eles participaram, toda a complexidade para chegar com a cabeça boa para o esporte, porque o esporte ele exige muito do físico, mas ele exige muito do mental. E o cara conseguir se tornar um grande craque e receber um prêmio mundial, estar entre os melhores do mundo, ir para a história, a pessoa é extremamente competente nesse ofício ao qual ele faz. Só que você só está olhando o resultado, né? Você só está vendo ele comendo o bife banhado a ouro. E você esquece que talvez esse homem hoje, quando garoto, passou fome quando era jovem. Então esta desconsideração, e aí é o mais engraçado. Bom, quando ele está pobre, você está defendendo ele, né? Você que está aí, que acompanha a mídia, acompanha a notícia e tudo mais, você defendeu, né? Ah não, estes jovens que sofrem, passam fome nas favelas do Brasil, e que coisa triste. Aí este menino da favela vai para a categoria de base de um clube de futebol, se torna um craque, vai jogar no Real Madrid, vai jogar no Barcelona, vai jogar no PSG, vai jogar no City, ganha milhões. Aí você vê um dia ele num restaurante, agora ele não presta. Agora ele não presta, peraí. Então quando é que vai prestar? Quando você puder comer a carne banhada a ouro? Temos algum problema aí. Veja o substrato da inveja em você. Esquece agora os ideólogos, o pessoal do partido aí. Em você. Se você também não fica bravinho quando você vê o pessoal comendo algo que você não come. E que talvez nunca vai comer. Talvez a gente nunca vai comer uma carne banhada a ouro. Tem gente que dá maluquice e vai lá, paga uma grana preta. Mesmo não tendo dinheiro. Mas talvez a grande maioria nunca vai comer, não vai saber nem qual é o gosto daquilo. Eu não sei nem se eu quero uma carne banhada a ouro. Mas fica todo mundo agora descendo a lenha no jogador de futebol. Por quê? Porque agora ele pode comer o que você não come. Porque agora ele pode fazer o que você não faz. Você gostaria de ter a vida que ele tem. Você gostaria de talvez ter namorado as moças que ele namorou, gostaria de ter estado nos programas de TV que ele esteve, gostaria de estar nos eventos, ou andar com os carros que ele anda, gostaria de estar nos locais, nos restaurantes que ele está, não só que ele esteve, que ele está atualmente. O nome disso, por mais, não, inveja branca, inveja, você sabe que é. E tenta não negar, porque fica pior. Fica pior. É horroroso. Fica pior. E todos nós fazemos isso. Porque chega um dia, tu faz questão de criticar tal pessoa porque ela tem algo que você não tem. E aí alguém sempre apela emocionalmente para: mas e as pessoas que estão em tal local passando fome?
questionaram a fortuna do Elon Musk e questionaram algumas coisas ali, compras que ele tinha feito, sei lá. E falaram, ele fica gastando com isso, né? Ele quer comprar isso aqui. Por que ele não resolve o problema da fome? Eu não sei se era num local específico ou se era no mundo. A resposta do Elon Musk foi direta. Ele falou assim, olha, por favor, digam qual é o plano que vai ser feito que eu ajudo. Não tem problema. É para resolver o problema da fome? Deem o plano que eu trabalho em cima. Agora, eu não tenho a solução para resolver este problema. Ainda, olha, nós estamos chegando num ponto, e eu nem peguei o catecismo ainda, mas eu não tenho pressa de ler a questão do catecismo, porque eu quero que você entenda como é que a coisa está se conduzindo, como é que se romantizam roubo, sabe? Que eu falei, né, através da cultura. Eu falei do James Dean, mas, meu amigo, tu já escutou rap, né? Tu já escutou alguns funk com letra, não só sexualizada. Como é que a coisa se coloca? Você acaba vendo o bandido vira mocinho e o policial vira o malzinho. Então, cuidado com essa romantização da bandidagem, com essa romantização do roubo, né? Precisa ficar claro, o Robin Hood é ladrão. O Robin Hood não é herói, nem ele, nem Freytag, né? Que inclusive eu acho que Freytag é uma versão bem atual de um teólogo da libertação, é um bicho que não presta. Então, eu depois que eu comecei a entender, comecei a ver que a história do Robin Hood é uma história que não presta. Com todas os mais, é lógico que na história o rei vai ser do mal, vai ser maldoso, aí ele tem que tratar mal talvez até a esposa dele. Então você tem que, né, quem escreve a história, põe o filme, compõe lá, vai colocar elementos para você pegar a raiva, não do Robin Hood. O Robin Hood tem que ser um cara legal, bonito, atlético, simpático, né, bem animado, o seu bando tem que ser animado, mas é ladrão. Ponto. Entendeu? No fim, não é justo o que ele está fazendo. E não é justo, é lógico. Aí você pode me dizer, até baseado nessa questão que eu falei do Robin Hood, assim, mas Leandro, nós estamos no Brasil. Você falou do empresário, você falou das pessoas, mas as relações aqui no Brasil, relações de trabalho, a forma como, em alguns casos, a polícia age, tá errado. Existem excessos aí e existe da parte dos empresários às vezes muita sacanagem. Sim, eu não estou dizendo que não existe. Ele existe. Existe excesso policial, existe empresário que não presta. Aí eu volto àquilo que eu falei lá no começo. Nós não estamos negando uma realidade de pessoas que têm problemas de trabalho. As relações de trabalho, que são às vezes muito desrespeitadas, ou pessoas que são desrespeitadas por autoridades. Aí a gente não precisa falar só do policial, advogado, juiz, desembargador, que comete abuso de autoridade. Deputados, senadores, presidente, que às vezes, em conversa com um civil, age desrespeitosamente com a pessoa. Então eu sei que essas coisas acontecem. É claro que essas coisas acontecem. Mas por que elas acontecem? Elas acontecem porque essas pessoas adquirem uma consciência. Vamos lá. Um empresário ruim. Ele é ruim, porque quando ele se torna empresário, ele é imediato, é como se fizesse um download da maldade, então agora ele precisa ser ruim porque agora ele é empresário. Ou não. Ele está num país que tem uma cultura do jeitinho, que tem
toda uma cultura da inveja. E então ele, querendo se dar bem, ele passa por cima dos outros. E aí ele fica fazendo as coisas apenas para que ele submeta os outros e ninguém o submeta. Então ele precisa sonegar impostos, mas também precisa pagar um salário menor para o funcionário. E aí ele acha que está tudo bem, porque ele está se dando bem, mas os outros estão se dando mal. Mas não importa, afinal de contas, todo funcionário é vagabundo. Ó, homogeneização. Todo funcionário é vagabundo e o governo não presta. Ninguém no governo presta. Será que todas as pessoas, os 512 deputados, nenhum presta? Os 82 senadores, nenhum presta? Quando é executivo é mais fácil dizer que não presta, né? Porque é só um. Né? O jurídico são 11, então também é mais fácil, né? Mas em meio, mesmo assim, em meio ao executivo, existem várias pessoas administrando, trabalhando, que têm relações e correlações com ele, assim como no jurídico. Os juízes não tomam essas decisões sozinhos, tá? Eles possuem uma equipe, um corpo de advogados, de juízes ali que trabalham junto para definir. Então ele não teria como esses caras um dia estar julgando um caso de um deputado, no outro dia estar julgando uma lei fiscal e o cara saber tudo. Não tem como, é impossível. Então existem corpos de pessoas, existem muita gente lá, não dá para falar, não dá para pegar e falar assim, tem 300, a educação no Brasil é uma porcaria por causa do MEC. Quando a gente fala, a gente está generalizando, mas tem 300 mil funcionários. Os 300 mil funcionários não prestam? Todo mundo tem ideia ruim. Todos os funcionários públicos não prestam. Então, quando a gente fala generalizando, é porque a gente está vendo uma conclusão, uma consequência, né, de como nós fomos prejudicados. Mas não é isso. Não é esse o problema. Né? O problema não está aí. O problema está em que existem pessoas que conduzem de modo ruim. E existem pessoas boas que não conseguem ter poder de ação. Mas todas elas são ruins. Todas as ideias delas são ruins. Não. Mas no Brasil existe por conta dessa cultura da inveja, onde ninguém pode ter um pouquinho a mais, ninguém pode fazer sucesso, que todo mundo já começa a malhar. Por quê? Porque agora essa pessoa tem algo que eu não tenho. Então por que eu vou respeitar? Não, esse cantor, quando ele era, né, ele era ali escondido, ele estava ali, né, aparecia em pequenos shows, em pequenos festivais, ele era sensacional, só a gente ouvia. Agora que ele é do mainstream, ele não presta. Quantas vezes a gente ouviu isso? Não, agora não presta, agora tá aí se aparecendo e tal. Não, agora é pop, agora não compõe bem. Aí começa uma sequência de xingamentos. Aí o cantor não pode fazer nada, que todo mundo já reclama. E tal. Então é uma cultura da inveja. O Brasil, infelizmente, ele é o caranguejo no balde. O que é o caranguejo no balde? Você põe lá vários caranguejos dentro de um balde grande e começa a ocorrer uma coisa. Cada hora um caranguejinho consegue pôr a garrinha em cima e começa a subir. Quando ele está subindo, que ele está quase chegando para sair do balde, o outro pega no rabinho dele e puxa para baixo. Ou na patinha, ou até na outra garrinha e puxa ele para baixo. Então um caranguejo puxa o outro caranguejinho para baixo. E ninguém cresce, porque quando cresce todo mundo fala mal. Todo mundo detona. E aí não existe uma valorização de bons profissionais, seja de qual área for, de qual situação for, né? Que esteja bem, que esteja numa boa qualidade de vida e tudo mais. Leandro, isso não acontece. Você costuma elogiar os seus amigos, ou se não elogia, ao menos torce por eles e não fica querendo dar pito, querendo dar palpite que você não tem condição às vezes de dar, mas fica dando para esta pessoa que está crescendo na vida e você não. Ou por algumas razões você começa a fazer pequenas críticas e vai minando o seu amigo, sua amiga, de conquistar algo a mais. Aí você fica dando, né, palpitezinhos. Não, mas isso que está fazendo não vai dar certo. Não, isso aí que você faz é uma bobagem. E nunca observa a complexidade do trabalho da pessoa. Pense nisso.
nós vamos continuar este papo, né? O papo foi conduzido por conta da inveja e eu queria falar disso. Nós ainda não lemos e eu vou usar como base, né? É lógico que o catecismo, ó, o amarelão aqui, ó, o romano aqui, mas eu vou usar como base porque fica mais fácil para ler e você ouvir comigo o Catecismo de São Pio X. Então nós vamos tratar ainda essa questão do roubo, tá? Do roubo, lendo o sétimo mandamento. Mas como o sétimo mandamento ele é complexo, ele trata de vários assuntos, na próxima aula eu não vou falar, eu não vou pegar aqui, eu vou pegar o Catecismo Grande e nós vamos falar sobre o meio ambiente, tá bom? Aí depois a gente pode voltar, né, porque aí eu tenho que falar do trabalho, das relações de trabalho, então aí a gente vai voltar e falar e pegar o catecismo. Então fique tranquilo, né, porque nós não temos pressa, nós vamos tratar desse assunto aqui, que ele é complexo, ele é bem complexo, ele trata de várias coisas, de várias questões, e o pessoal às vezes fica esperando que a igreja dê uma resposta pronta. Só que o pessoal quer a resposta pronta de modo que agrade a sua consciência, derrube o outro, ao invés de, né, para o outro não ter. Então muita gente, quando vai falar da pobreza, quando vai falar de assuntos cristãos, não os usa para dizer para o outro que ele está em pecado, porque ele tem e você não tem. Então tem gente que vê, né, tipo eu pegasse aqui e falasse assim, o pobre é um coitado, não, nós temos que ajudar e tal, e eu detonar com pessoas que têm dinheiro, mas no fundo eu quero ter dinheiro. Então esta não é uma causa correta, esta não é uma causa cristã, não é uma causa verdadeira, não é uma causa respeitosa a pessoas que têm dinheiro. Você precisa entender que pessoas têm dinheiro e que pessoas vão permanecer pobres. Pobres sempre tereis. E aí tem uma coisa que é verdade. Se Jesus disse pobres sempre tereis, também teremos ricos. E se você não gosta porque você não é rico, né, azar. Mas acho que você precisa repensar a sua vida, porque talvez você esteja num pecado grave, no pecado da inveja e da tristeza por não ter o que o outro tem. A todos vocês, que Deus os guarde.